apontou, vem Pedro, a engatilhada, tem a zaga, chega em cima. Bom, tempo de Maracanã, aproximadamente 55 ou mais. 57 anos, então com 52 anos de profissão, 50 de Maracanã com certeza. O que eu já fiz de ponta naquele gol ali, ponta é o cara que fica sentado atrás do gol, atrás da rede, pra, na época com Valdir Amaral, Jorge Cury e tal, foi gol, não sei o que, o detalhe, Doval, enfim, os caras da época lá, né, do Flamengo, Maranhão jogava no Vasco, Brito, Del Aranha, meu companheiro hoje na Rádio Tupi também, depois de Zico, Dinamite e tal, enfim. Todos esses mega craques, alguns eu não cheguei a pegar, Zizinho, Newton Santos, vi um pedacinho do Garrincha. Agora o que eu vi aqui no Maracanã é simplesmente, embora eu seja narrador, é inenarrável. A emoção que eu sinto, ela é indescritível. Eu vi aqui momentos mágicos. Eu vi o Flamengo ser campeão pela primeira vez do Brasil, em 1980, contra o Atlético Mineiro. E foi um jogo absolutamente marcante alguns jogos da seleção brasileira. Nesse Maracanã novo, Maracanã depois de reformado para a Copa do Mundo, a vitória do Brasil aqui sobre a Espanha 3-0, foi alguma coisa assim que ressignificou a seleção, trouxe a seleção de volta ao público. Depois houve até um novo distanciamento em função da Copa, mas é outra história. Mas naquele dia que você viu o Maracanã lotado, todo mundo cantando o hino, todo mundo com orgulho de ser brasileiro e o Brasil ganhando o título da Espanha, atual campeão mundial naquela ocasião, e o Brasil passando por cima. E o Botafogo aqui fazer um título em 2010 que ninguém esperava, nesse gol esquerda aqui das cabines, o Louco Abreu de cavadinha, o Flamengo tinha perdido um pênalti, ele vai e bate o pênalti de cavadinha e dá o título ao Botafogo. Eu vi a maior injustiça da história do futebol na Libertadores aqui, porque a maior história de injustiça do futebol, o Maracanã presenciou em 50, eu não era nascido, e foi o Brasil e o Uruguai. O Brasil tinha que ter sido campeão do mundo, não foi. Mas a injustiça da Libertadores eu vi aqui. A festa mais linda que a torcida fez, a torcida do Fluminense fez aqui em 2008, Fluminense e LDU, e ganhou o jogo de 3-1, foi para os pênaltis para poder perder de forma absolutamente inacreditável, com o Maracanã lindo, enfeitado, colorido, multicolorido, que o mundo inteiro, até hoje as imagens rodam. Enfim, o que eu já vivi de emoção aqui no Maracanã, com o Dé fazendo gol de gelo contra o Bangu, o Valdir pegando a bola do Vasco para repor, jogando para dentro da rede, no gol à direita aqui das cabines. Eu já vivi histórias aqui maravilhosas. Títulos brasileiros, títulos de Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, um festival de jogos maravilhosos, jogos da seleção, enfim, eu já vi quase tudo que o Maracanã tem de bom, pelo menos tudo que ele tem de bom nos últimos 50 anos, aquele Fla-Flu que bateu o recorde de público, eu estava aqui, estava na arquibancada, eu era pequenininho, criança, estava sentado aqui à esquerda e acompanhando aquele Fla-Flu, que acabou 0-0, mas saiu o povo cantando, o Flamengo foi campeão com aquele placar, vi o finalzinho da carreira do Castilho, vi um pouquinho do Pelé, enfim, eu vi no Maracanã coisas que realmente ficam na retina, tá aqui até hoje como se eu estivesse vivendo nesse momento, e vi o Maracanã ser fechado, primeiro para a obra e depois pela pandemia, e tive o prazer e o orgulho e a satisfação de ver o Maracanã abrir para o público no jogo contra o Grêmio, com pouca gente, é bem verdade, ou seja, esse balanço das ondas, um dia mais em cima, um dia mais embaixo, como é a vida. E é assim para todo mundo, né? Você tem os momentos maiores, aqueles momentos de pico excessivamente maravilhosos, e tem os problemas que são as derrotas. E tem que aprender a conviver com isso, para que você não fique down na hora de uma derrota e também não se deslumbre achando que as coisas vão acontecer simplesmente com um estalar de dedos, com um toque, varinha mágica. Não é assim. E o futebol é cheio de surpresa, né? Não é à toa que a expressão cunhada no início da década de 60, no microfone pelo Benjamin Wright, futebol na caixinha de surpresa, perdura até hoje, porque futebol é o único esporte onde o pior ganha do melhor. Então, ele é um espetáculo único, por isso ele gera tanta paixão. Bom, quantos jogos eu narrei? Eu tenho um caderno, meu caderno é personalizado, e eu coloco o número do jogo, o número no ano, então eu sei que eu já narrei
um total de 5.121. Hoje é o 90 do ano, né? Neste ano de 2021. Na minha volta à Rádio Tupi é o 10º jogo. Vou fazer agora Flamengo e Grêmio. E ao todo no Maracanã, eu fizemos uma estratificação que eu ainda não fiz. Mas cerca da metade disso aí no Maracanã. Com certeza, de 2.000 jogos para cima, eu já fiz aqui no Maracanã. Tudo. Falta tudo. Falta tudo. Falta ver o Fluminense ganhar uma Libertadores. Falta ver o Vasco também ganhar uma Libertadores. O Flamengo ser campeão do mundo aqui. Olha que beleza. Uma coisa que pode acontecer brevemente. Vamos ver. Depende aí, né? O Japão jogou a toalha. Para mim, falta tudo sempre. Falta o campeonato do ano que vem. O desse ano está sendo jogado, falta saber quem vai ser esse campeão. Quando acabar esse ano, começa o do ano que vem. Então a expectativa é que se renova a cada dia. Por quê? Porque todo dia eu dou um F5, eu começo tudo de novo. Cada jogo é uma história que começa e vai terminar de acordo com o que eles fizerem lá dentro do campo. Não sou eu que faço a história, eu narro a história. Então eu estou sempre à espera de um fato novo. O que falta acontecer? Tudo que vier a acontecer e que eu puder narrar, quando o Papai do Céu permitir, e ele há de permitir durante muitos e muitos anos, eu estarei aqui para narrar. Falta o quê? Tudo que vai acontecer.